Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo Reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós vamos dar continuidade à temática deste trimestre, que é: qual é o maior problema do cristão? E nós respondemos: o maior problema do cristão não é outro senão entender as Escrituras, entender corretamente o que o texto bíblico ensina, o que o texto bíblico fala, o que o texto bíblico diz. E hoje nós vamos dar dicas de como ler narrativas bíblicas que se encontram no Antigo Testamento. O que são narrativas bíblicas? Nós vamos usar como texto bíblico básico no dia de hoje o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4, que leremos na Nova Versão Internacional, que diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Como nós podemos entender corretamente o Antigo Testamento e as suas narrativas? Porque esse tipo literário chamado narrativa, que nós encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas hoje nós vamos fazer uso do Antigo Testamento. 40% do Antigo Testamento é narrativa. O Novo Testamento também tem textos de narrativas, ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e o livro de Atos, são narrativas, histórias, que nós precisamos entendê-las corretamente. Mas hoje, como falamos, vamos buscar um entendimento mais claro e ter algumas dicas de como ler esse texto tão rico e ao mesmo tempo tão, às vezes, obscuro e difícil de compreensão, que se chama Antigo Testamento. É importante pontuar que esse tipo de literatura bíblica narrativa é muito importante que seja entendido corretamente, porque há pessoas que forçam interpretações e aplicações totalmente incoerentes a essa literatura bíblica, esse gênero bíblico chamado narrativa. E o que são as narrativas bíblicas? Eu vou usar aqui um conceito que nós encontramos no livro do Dr. Gordon Fee e Dr. Douglas Stuart, cujo título é Entendes o que Lês, da Edições Vida Nova. Eu estou usando a edição deste livro de 2011 e na página 110, Dr. Gordon e Dr. Douglas falam assim: narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente, o povo da aliança, o povo de Israel, o povo da redenção e, depois, no Novo Testamento, a Igreja de Cristo. Ambos os povos, Israel e a Igreja, contam essa história da redenção para todos nós, em termos macro, em termos maiores. A narrativa bíblica, apesar de ser a história de um determinado povo, com personagens, enredo, desfecho, revela também a história da revelação de Deus através de homens e mulheres que vivem tensões, conflitos e resoluções destes conflitos em meio à história, à cultura e às circunstâncias da sua época. Então, o nosso olhar, quando nós lemos uma narrativa bíblica, não pode estar posto numa visão histórica de hoje. Precisamos voltar ao lá e então, precisamos retornar àquilo que o texto de fato diz. E aquilo que o narrador bíblico
ele nos conta, não aquilo que nós podemos inferir a partir daquilo que nós entendemos de qualquer maneira, não. Precisamos, de forma sistemática, metódica e bastante pautada numa visão que tenha embasamento não somente teológico, mas embasamento sociocultural da época, para entender de fato o que o narrador bíblico quer contar com aquela história. E essa narrativa bíblica, ela tem 3 níveis de conto. Ela é contada em 3 níveis. O primeiro nível, o nível superior, o nível macro, é o nível da história da criação, da queda e da redenção da humanidade através de Cristo Jesus. Então, esse é o nível maior dessa narrativa, é o nível mais abrangente, mais lato, onde se fala, de fato, ao longo desses livros de narrativa bíblica, como Gênesis, como Êxodo, como Números, como Deuteronômio, como Josué, Juízes, Ruth, etc. Esses livros tentam contar uma história. Em meio a essa história, Deus está promovendo a redenção não somente do povo de Israel, mas de toda a humanidade, o plano de salvação de Deus. Este é o primeiro nível, o nível superior, onde se conta a história não somente da criação, repito, mas também da queda do ser humano e da redenção ao longo deste processo. Redenção, diga-se de passagem, situada em Cristo Jesus. Depois nós temos o nível, que a história é contada, o nível intermediário, onde nós vemos a história do povo remido ou redimido, ilustrada na Antiga Aliança, do Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei para com ela conduzir o povo de Israel. E essa lei, ela tem o seu papel, ela tem o seu momento, ela tem a sua validação temporária. Depois, ao longo dos séculos, é prometido aquele que é superior à lei, que é o Senhor Jesus, que faz a aliança não no Sinai, mas a aliança no Monte Calvário, onde ele se doa, ele se entrega como sacrifício vivo para redimir toda a humanidade de forma misericordiosa e graciosa. E por último, nós temos o nível básico da narrativa, que é contada através da história de pessoas, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, etc. Como essas histórias se relacionam àqueles níveis anteriores, ao nível da redenção, ao nível superior da criação, ao nível da queda, ao nível da promoção do reino de Deus. Depois, ao nível intermediário, como é que esses homens ajudaram a formação do povo de Deus ao longo dos séculos. A narrativa bíblica, é importante que se fale, ela é histórica, ela não é alegórica. Narrativa não pode ser confundida, em primeiro lugar, com alegoria de significados ocultos. A história, por exemplo, do casamento de Isaac com Rebeca, quando Eliezer vai até lá à casa de Rebeca para trazê-la até Canaã e ela se casar com Isaac, não é uma espécie de história figurativa do Senhor Jesus casando-se com a sua igreja. Aquela história fala de um encontro real, porque naquela época havia, para que houvesse o casamento, as tratativas das famílias. Não era como hoje, onde os indivíduos se interessam um pelo outro, a moça pelo rapaz, o rapaz pela moça, e ali eles começam o seu relacionamento, começam a se encontrar, e depois disso é que esse casal vai participar as suas famílias
acerca da resolução que tomaram para se casar, para ficarem noivos, enfim, para firmarem um compromisso entre eles. Naquela época não era assim. Naquela época, as tratativas conjugais ou nupciais era, eram feitas entre as famílias. E aqui Abraão manda que Eliezer fosse até a terra da sua família para que de lá pudesse buscar uma noiva para o seu filho em meio à sua parentela, porque eles casavam dentro da própria família. Então é preciso entender que quando fizermos a leitura desse texto, por exemplo, de Gênesis 24, onde se encontra a narrativa do casamento e das tratativas do casamento de Isaac e Rebeca, nós devemos fazer a leitura pensando no aspecto histórico, sociocultural daquele momento. E podemos, de fato, sim, tirar algumas lições, por exemplo, o empenho do servo Eliezer para com o seu senhor Abraão, em de fato cumprir a promessa de trazer a esposa, a aceitação por parte de Rebeca, o que era uma coisa assim quase que sui generis, porque naquele período da história a palavra da mulher não era tão validada assim, mas ali na casa de Rebeca, perguntam a Rebeca se ela quer ir até a Abraão e ir lá casar com seu primo Isaac, né? Então a história é narrada nesse sentido, e é nesse sentido que nós precisamos ter um olhar atento para não alegorizar, simbolizar e buscar um sentido oculto que a história não tem. Porque esta história de Isaac e Rebeca é a continuidade da formação, em termos intermediários, do povo de Israel, para que haja a possibilidade de acontecer, de fato, mais acima, em outro sentido, a história da redenção. Nós vamos entender isso mais um pouco à frente. Em segundo lugar, o texto narrativo não é um manual ético e moral. Ele não se propõe a dar qualquer tipo de conotação moral ou qualquer tipo de dizer que o comportamento de A ou B é certo ou errado. Por exemplo, Gênesis 27, aquela tensão, aquele conflito entre Esaú e Jacó, quando Jacó é levado pela sua mãe a enganar o seu pai, ali o narrador da história, o escritor bíblico, ele procurou tão somente registrar os fatos que ocorreram e nomear os personagens desse fato. Ele não faz juízo de valor sobre a postura de Esaú ou a postura de Jacó. Ele simplesmente informa, e é isso que nós precisamos ver, essa luta constante de Jacó no sentido de poder ter o direito à herança, aquilo que caberia, os benefícios, as benesses da primogenitura, que por ele não ser o mais velho, ele não teria direito, mas a sua luta em trazer isso para si e com isso ganhar nome no patriarcado de Israel, ser um dos patriarcas daquela nação, da nação de Israel. Nós podemos entender que a narrativa bíblica hebraica ela tem alguns pontos interessantes. O primeiro é um narrador, aquele que conta a história. Ele é responsável pelo ponto de vista que está escrito, normalmente introduzindo repetições ao longo da apresentação, da exposição do texto. Por exemplo, em Gênesis 39, versículos 2, 3, 21 e 23, nós encontramos a expressão o Senhor estava com José. Por quê? Porque José era aquele elemento, ou foi aquele elemento, que Deus usou para preservar a continuidade do seu povo em
no Egito, devido à fome que se instalou de forma muito pesada na região da África, da época, e no Oriente Médio. E talvez a gente não tenha uma dimensão maior dessa fome, a única que nos lembramos de forma mais próxima foi aqui nos anos 80 do século XX, quando uma fome muito grande atingiu a Etiópia, que até houve uma iniciativa muito bonita por parte dos artistas norte-americanos, entre eles o famoso Michael Jackson, de saudosa memória, onde eles fizeram aquela música We Are the World, ou seja, nós somos o mundo, né? Nós somos a Etiópia, vamos dizer assim, e ali eles promoveram uma grande arrecadação para ajudar as milhares de pessoas que estavam morrendo de fome na Etiópia. E na época bíblica era muito mais complicado porque não havia recursos para além da própria terra. Era muito difícil isso. E o Egito, por ter uma irrigação fértil devido ao rio Nilo, que praticamente conservava durante o ano todo a possibilidade, apesar de poucas chuvas, a possibilidade de plantio e de geração de grãos, o Egito era o único que foi preservado naquele momento, em termos geográficos, e também com a ação de Deus através de José, naquele momento histórico, tendo a capacidade de conduzir o governo do faraó de então a fazer uma economia que pudesse atender não somente a população egípcia, mas também todos os demais que pudessem ter acesso e comprar os mantimentos ali naquele país. Então, por isso que é importante escutar o narrador bíblico, ver quais são as repetições, quais são as pontuações, quais são os pontos de vista ou o ponto de vista que ele coloca no texto. Em segundo lugar, a narrativa bíblica tem cena. Gênesis 27, por exemplo, se abre a história de José como continuidade e preservação do povo de Israel, a partir da presença de um rapaz muito arrogante, um garoto mimado, que é badalado pelo seu pai e distrata os seus irmãos, faz fofoca deles, e aquele garoto cria um clima de animosidade ali com seus irmãos, até que há um momento de conflito muito grande, onde seus irmãos o vendem, queriam matá-lo, mas o vendem por intervenção tanto de Rubens quanto de Judá para o Egito, e ali José é conduzido para o Egito, e lá todos sabem a história. Ele, depois de sofrer muito, ele vai até o palácio de Faraó, interpreta o sonho de Faraó e é colocado como um vizir, como uma espécie de primeiro-ministro do Egito, e então se consegue a preservação do povo de Israel através de José, e a história tem um desfecho muito bonito. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica tem personagens. Esses personagens possuem não somente nomes, às vezes nem possuem nomes, mas possuem ofícios, possuem posições sociais, estado civil, etnia, a qual povo e tribo pertencem, e outros detalhes que vão entrelaçar a história que está sendo narrada, a narrativa que está sendo feita. Em quarto lugar, a narrativa bíblica tem diálogos, onde esses diálogos vão ditar o ritmo da narrativa bíblica, da história que está sendo contada. Por exemplo, lá em Gênesis 37, versículo 10, há um diálogo de Jacó interpelando José depois que ele conta os seus sonhos, não só para Jacó, mas também para os seus irmãos. E Jacó fala para José: meu filho, que sonho é esse? Quem te deu essa permissão de ser tão
afoito assim, né, traduzindo numa linguagem mais próxima da de hoje. Então, é essa perspectiva na qual o narrador coloca esse diálogo na boca de Jacó e esse diálogo chega até nós, é para que nós entendamos que a pessoa de José vai ser introduzida nesta cena ou neste cenário para que o drama possa demonstrar a continuidade dessa história, porque em sexto lugar, essa história tem um enredo, que são a sucessão de acontecimentos que vão constituir a ação da trama, do drama, da história em si. Por exemplo, o jovem José, depois de se indispor com seus irmãos e de ser vendido, vai para a casa de Potifar, um alto oficial do Egito, ou do rei do Egito, de Faraó, e ali ele tenta ser o mais fiel aos seus valores possível, até que ele sofre um assédio sexual da esposa de Potifar e há todo aquele clima de incriminação ilegal que fazem com José e jogam José na prisão de segurança máxima de Faraó, para onde ele seria enviado e depois os, os presos de Faraó, os presos da corte também eram enviados, como foi o caso do padeiro mor e do copeiro mor de Faraó posteriormente. Então, toda essa trama é preciso ser vista, volto a frisar, dentro daquele nível superior da história da redenção, no nível intermediário da história do povo e no nível individual da história de José, de seus irmãos e da sua família. Mas é importante que nós possamos falar o seguinte: quando nós sugerimos, através de textos como esse do Dr. Gordon Fee, ou texto como do grande estudioso das narrativas bíblicas, chamado Shimon Bar Efrat, um grande estudioso israelita, ou judeu, perdão, israelense, que falou que as narrativas bíblicas elas têm não somente enredo, têm um plano, têm um mote, têm uma direção que ela precisa ser vista com todo cuidado para que não seja dali tirado nada que a narrativa não diz. Por exemplo, a questão de Moisés, quando ele ascende, quando ele toma partido do seu povo ali no Egito, é uma ação política, porque ele vê um rei se levantar contra o seu povo, escravizando, e o texto de Êxodo é muito claro, o rei que se levantou então, muito antes de Moisés nascer, né? Esse rei já não conhecia mais José. É interessante que, se nós formos pesquisar historicamente, arqueologicamente, essa situação, nós veremos que os reis que se levantavam, que assumiam o seu governo em determinado momento da história, eles varriam completamente aquilo que eles queriam da história, eles limpavam as memórias. E o rei que se levantou no Egito, o faraó, ele limpou da memória do Egito tudo que José fez de bom e que o povo de Israel propiciou ao Egito. E esse rei escravizou o povo de Israel. Pior, muito pior, esse rei promoveu infanticídio, um genocídio. E a história de Moisés, Moshe, né, tirado das águas, esse é o nome, o significado do nome dele em hebraico. A história de Moisés é uma história que parece contar
que este rapaz vai tomando aos poucos consciência da sua origem, da sua etnia, do que fizeram para o seu povo. Mataram crianças, jogaram crianças no rio Nilo para os crocodilos, aqueles animais muito parecidos com os nossos jacarés daqui do Brasil, para os crocodilos comerem. Sacrificaram o povo, maltrataram, e Moisés se levanta como um libertador que busca justiça em relação ao seu povo. Então é preciso, quando nós estivermos lendo a narrativa bíblica, é preciso ter atenção para buscar entender o contexto histórico e cultural e perceber com paciência o desenvolvimento da história e como ela se relaciona com a caminhada do povo de Deus e do processo de salvação configurado e formatado pelo Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, aquela libertação do povo de Israel não foi só uma libertação da religião e da mística egípcia. A libertação do povo de Israel foi uma libertação política e governamental de um governo genocida, assassino, que matou milhares de crianças, assassinou vários israelitas e estava promovendo aquilo que o Hitler promoveu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a chamada solução final, ou seja, exterminar o povo de Israel. Então é preciso que nós entendamos isso para que não seja espiritualizado algo que é histórico e que o texto assim não fala, e a partir dessa visão histórica, sociocultural, nós possamos fazer a leitura teológica e a aplicação hermenêutica desse texto nos dias de hoje. Como, por exemplo, justiça social, né, a busca de um trato igualitário entre as pessoas, busca de ação em prol daqueles que estão oprimidos e que estão, de fato, jogados ao léu e abandonados completamente à sua própria sorte. Nesse momento, podemos fazer uma leitura, ou melhor, uma aplicação da leitura nesse sentido, porque, de fato, Moisés se levanta como um agente libertador do ponto de vista político, não só religioso, do seu povo, fazendo com que o seu povo possa ter a condição de cidadão livre, a condição de povo liberto, a condição de povo que se autodetermina e que não está debaixo do mando ou da autoridade de qualquer tirano como o faraó o era. Então é preciso que nós possamos ter essa atenção, esse cuidado e possamos ver essa perspectiva dentro da história da salvação. Por quê? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos ao longo do texto, e nós vamos entrar sobre isso na narrativa também do livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Os evangelhos também são narrativas históricas, né? Nós vemos, por exemplo, lá no livro de Atos, que o povo de Deus começou a fazer uma ação de justiça com os membros da igreja de Jerusalém que haviam sido colocados numa situação de precariedade, não somente em termos sociais, mas também em termos civis, porque na medida em que eles aceitavam Jesus como Salvador, praticamente a sua cidadania judaica era cassada. Eles eram maltratados, eles eram colocados como traidores e muitos perdiam tudo, não tinham nem sequer um pão para comer. E ali, no texto de Atos, nós encontramos em Atos que houve uma preocupação
por parte dos apóstolos em poder ajudar os necessitados, os que sofriam, para minimizar, não só do ponto de vista da fé, da questão da entrega e salvação da alma, mas também do ponto de vista prático, ajudando aquelas pessoas a terem um pouco mais de dignidade. Então, isso é interessante ver porque essa leitura histórica, sociocultural e política, no bom sentido deste termo, ela foi esquecida, ela foi abandonada. E os servos de Deus, conforme Cristo colocou ali no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, o Sermão da Bem-aventurança, aquele grande sermão na Galileia, às margens do Mar da Galileia, Jesus falou que nós deveríamos, enquanto servos dele, ter fome e sede de justiça. E justiça ali, a palavra justiça, o termo justiça, é justiça não só para com Deus, mas justiça também em relação aos homens, né? Por isso que Jesus fala: se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Se alguém quer a tua capa, não lhe negue a túnica, ou seja, sua roupa mais íntima. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Acolher as pessoas, ajudar, praticar a justiça, promover a paz. Essa é uma leitura temporal, cultural e transcendental do texto histórico que pode ser feita e pode ser aplicada aos nossos dias. Nós precisamos ter essa percepção. Há um livro muito interessante do início do século XX, cujo título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, uma igreja em decadência, uma igreja que vivia perdendo membros, ela foi desafiada a viver esta realidade, a viver essa narrativa bíblica dos evangelhos, falando para si, para cada um dos membros daquela pequena igreja do livro Em Seus Passos que faria Jesus, o que Jesus faria na posição deles. Se viesse alguém necessitado, se viesse alguém carente, se viesse alguém injustiçado, qual seria a postura de Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Essa era a grande pergunta. Então, essa leitura da narrativa bíblica, nós vamos ver isso com mais detalhes no próximo encontro, no próximo domingo, que diz respeito à historicidade do livro de Atos. Nós veremos isso para que nós possamos, de fato, entender e compreender como pode ser interpretado ou interpretada a narrativa bíblica dentro dessas dicas tão poucas e tão rápidas que nós falamos aqui e que nós podemos, de fato, a partir de algumas delas todas, perdão, de todas elas, nós possamos, de fato, compreender melhor as Escrituras e fazer dela um bom uso, né? Não o uso incorreto, como, por exemplo, a leitura, não, tu serás colocado por cabeça, não por cauda. Peraí, que história é essa? Que ufania é essa? Né? Que empáfia é essa? Né? Jesus não falou assim para a gente. Né? Jesus falou que aquele que quer ser o maior de todos seja servo de todos. Né? A cerimônia do lava-pés que o Senhor Jesus assumiu esse papel. Então, é preciso ler com muito cuidado, com muita calma, compreendendo a narrativa, o que o narrador está falando, as personagens, né, como são nomeados.
os 3 níveis da leitura, o nível superior, a história da redenção, o nível intermediário, a história do povo redimido, e o nível individual, a história dos indivíduos que fazem parte deste povo redimido, para que nós possamos entender de fato que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer promover paz, ele quer promover justiça e ele quer promover um mundo de esperança e de tranquilidade para todos. Porque foi para isso que Jesus veio, para salvar e redimir, tornar a terra, tornar o mundo tal qual ele tinha feito no princípio, um paraíso, um lugar equânime, um lugar onde todos eram valorizados, desde o animal até o ser humano, desde a planta até o mineral, tudo sendo criação de Deus deveria ser respeitado, acolhido, mantido com todo carinho, com todo amor, para que todos pudessem, de fato, vivenciar e experimentar a boa, a agradável e a poderosa vontade de Deus, que sempre é fazer o melhor para a sua criação. Que Deus assim nos abençoe, que Deus possa falar melhor aos nossos corações, que todos possamos estudar a palavra, entendê-la, porque esse é o maior problema do cristão. E não se esqueça, nós estamos ainda numa pandemia. Se você for sair, use máscara, mantenha distanciamento social, use álcool gel, siga os protocolos da Organização Mundial de Saúde e seja um promotor da paz, porque para isso Cristo te chamou, para ser um pequeno Cristo no meio de um mundo tão destruído, não pela vontade de Deus, mas pela incapacidade de acreditar e de mudar do ser humano. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar mais gás para podermos de fato saber a santa, agradável e poderosa vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus a todos abençoe de forma rica e abundante. Amém.